Indo mais direto ao ponto impossível, era necessário uma reforma? Sim. A questão das indulgências era urgente? Sim. Mas era necessário ter sido feito dessa forma? A reforma protestante e o caso das indulgências é a maior prova de que potência não é nada sem controle. Na doutrina católica, indulgência, do latim indulgentia, que provém do indulgio para ser gentil, é a remissão total ou parcial da pena temporal devida para a justiça de Deus pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado já perdoado, através da confissão sacramental. E essa remissão é concedida pela Igreja no exercício do chamado poder das chaves. No início da Igreja Católica, especialmente a partir do século III, as autoridades eclesiásticas concediam aos católicos indulgências para reduzir as penitências muito longas e severas. Já no século VI, os participantes do Concílio de Borgonha usaram as indulgências para substituir as práticas de graves penitências canônicas por penitências mais leves, tornando-se inclusive habitual a penitência de obras menos exigentes, tais como orações, esmolas e jejuns. Até o século V, as indulgências consistiam em donativos piedosos, peregrinações e outras obras. Mas, evidentemente, que onde há piedade e perdão, onde há amor, há o ódio, e junto ao ódio acontecem os abusos. Durante a Idade Média, documentos declaravam que indulgências de caráter extraordinário foram concedidos, chegando a indulgências de centenas ou mesmo milhares de anos. E a fim de corrigir tais abusos, o Quarto Concílio de Latrão decretou que indulgências não deviam ter mais de 40 dias. O Papa, inclusive, se meteu na história. Bonifácio IX escreveu ao bispo de Ferrara proibindo a prática de certos membros de ordens religiosas que falsamente alegavam que indulgências concederiam perdão de todos os pecados. Junto a ele vieram Clemente IV, João XXII, Martinho V e Sisto IV, que lutaram e proibiram também esses abusos. Mas apesar das restrições, o crescimento considerável dessas práticas, tais como a livre venda de indulgências por profissionais chamados perdoadores, cresceu exponencialmente. A pregação destes, em alguns casos, era falsa, atribuindo às indulgências características muito além da doutrina oficial. Alguns afirmando inclusive que, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Só que um homem, até bem intencionado, estava disposto a mudar isso, porque ele não sabia que ele estaria mudando a própria história da religião. – 31 de outubro, ano de 517, e na pequena cidade de Wittenberg, localizada no Sacro Império Romano Germânico, a população se reunia para celebrar a festa de Todos os Santos, que acontecia sempre em 1º de novembro. Wittenberg, nesse tempo, era uma cidade muito pequena, mas muito atrativa para os peregrinos católicos, porque na igreja do castelo da cidade se encontravam relíquias de muito valor para a fé católica, como corpos inteiros de santos, os pregos usados na crucificação de Cristo, o chicote da flagelação e até mesmo gotas de leite da Santíssima Mãe de Jesus. E é claro, não poderiam faltar as indulgências que a gente já explicou. Mas, no meio disso tudo, o que chamou a atenção nesse dia é que no portão da igreja do castelo apareceu afixado um folheto em que se apresentavam 95 teses em latim, escritas por um monge agostiniano, bastante conhecido na cidade. Seu nome, Martinho Lutero. Lutero estava decidido a defender as suas teses contra qualquer um que viesse o desafiar. E o conteúdo dessas 95 teses tratava-se justamente de um ataque direto às indulgências que o povo tanto gostava. Sim, o povo gostava de depositar as moedinhas para que seus pecados fossem abonados.
Dessa forma, as teses de Lutero criticavam fortemente aquilo que ele via como uma espécie de comercialização da fé, e ele não estava errado. O problema é que as teses de Lutero tinham um conteúdo muito ácido e eram recheadas de indignação e de reprovação. E isso vindo de um monge que atacava inclusive o Papa era um verdadeiro escândalo. Lembrando que esse vídeo não é para contar a reforma, isso a gente pode fazer num outro tipo de vídeo, tá? E o objetivo desse vídeo é só mostrar que as indulgências foram a principal causa da reforma, que essas indulgências, sim, elas estavam entrando em uma espiral de abuso, precisavam ser confrontadas, mas a forma como foi feita, principalmente por quem foi feito, causou muito, mas muito mais problemas do que as próprias indulgências. Se não fossem os abusos cometidos por alguns filhos da igreja, maus filhos da igreja, né? Melhor dizendo, tem que se dizer, se a gente for pesar, no fim das contas as indulgências foram bastante positivas. Por exemplo, o Vaticano só foi construído através de doações dos fiéis, que faziam isso não só para a construção da basílica, como também para obter as chamadas indulgências. Existiam abusos? Sim. A fé do povo às vezes era usada em proveito próprio? Sim. Mas, como já falamos, os papas combatiam esses abusos e a reforma, da forma que foi feita, por quem foi feito, causou muito, mas muito mais problemas do que a própria questão das indulgências. Era necessário um freio? Era necessário uma reforma? Sim, mas jamais às custas de milhares de vidas, o que foi uma das consequências da própria reforma nas infelizes guerras de religião. De boas intenções o inferno está cheio, amiguinhos, lotado. E Lutero é uma das provas dessa velha máxima. Sem necessidade nenhuma dessa brutalidade que ele cometeu, ele mudou para sempre a história da religião, mas não como algo positivo. Tentou dividir a igreja não se dividiu, e a consequência direta foram as infelizes guerras de religião. Tá bom? Se você quiser que a gente conte mais da Reforma Protestante, com mais detalhes, deixa os comentários aqui embaixo, que a gente faz um vídeo para vocês. Tá bom? Obrigado, ótimo final de semana e até terça-feira. Fica com Deus.